Queridos, a paz do Senhor, passando mais uma vez aqui para, junto com você, meditarmos na palavra de Deus. O texto que eu quero ler das Escrituras se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo de número 35, um texto bastante conhecido das Escrituras, que a epígrafe diz: Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, o texto que ora lemos, o Evangelho de Marcos, primeiro evangelho escrito, vai nos contar esse relato que Jesus vai falar para os discípulos que ia para outra margem. E algo vai me chamar a atenção, porque Jesus está deitado na polpa do barco. A polpa do barco é a parte traseira do barco. Então, supostamente, os discípulos estavam próximo à proa e não à polpa, porque a polpa era Jesus quem estava. Logo, isso me chama a atenção, porque quando a tempestade vem, eles correm para onde Jesus estava. Eles estavam na proa, eles vão correr para a polpa. E vai dizer: mestre, acorda, não vê que pereçamos? E Jesus, despertando, vai acalmar o vento, vai acalmar o mar, a tempestade vai cessar e vai se fazer bonança, vai se fazer paz naquele mar revolto. O que me chama a atenção é que os discípulos estavam na frente, na proa, e Jesus estava na polpa. Então, o lugar de Jesus era na proa, não era na polpa. Jesus tem que estar sempre à frente na nossa vida. Temos que colocar sempre Jesus de frente a tudo aquilo que vamos fazer. É como o salmista Davi descrevia nos Salmos, onde ele dizia que o Senhor era seu escudo, seu broquel, o seu baluarte, a sua segurança. Então logo nós temos que colocar o Senhor na frente. Em tempos como esse que vivemos, é necessário colocar o Senhor à frente da nossa casa, da nossa família, da nossa vida. É necessário que o Senhor tome a frente, a dianteira da nossa vida. Porque só desta forma é que conseguimos vencer as tempestades. O barco aqui estava indo a pique, a embarcação estava a ponto de despedaçar-se. As ondas cobriam a embarcação e Jesus estava no barco. Eu venho aqui para te dizer que Jesus está no barco. Jesus está na tua embarcação. Descansa o teu coração. Eles foram pegados pelo pavor, pelo medo. Observe comigo que os discípulos estavam com medo, estavam apavorados. E isso tem acontecido nos nossos dias, muita gente com medo, apavorado com toda essa circunstância, essa situação que nós estamos vivendo. Mas se o Senhor estar à frente, descansa o teu coração. Se você tem convicção que o Senhor estar à frente, descansa no Senhor. Entrega a direção a Ele, o comando para Ele. Observe que na hora da luta, na hora da tribulação, na hora que a tempestade assolava, os discípulos correram para onde? Para colocar Jesus aonde Jesus já devia estar desde o princípio, na proa e não na polpa. Então há muitas pessoas com medo nesses momentos em que vivemos, no meio dessas circunstâncias, no meio dessa pandemia que tem assolado a nação, o mundo, o globo terra todo. Precisamos colocar o Senhor à frente, precisamos perder o medo, porque o medo tem causado transtorno nas pessoas.
O medo tem colocado pessoas em situação de depressão. O medo tem colocado pessoas em situação de não querer sair da sua casa, mas não querer compartilhar com outras pessoas o que está acontecendo, não querer conversar, não querer dialogar. Então o medo tem assolado. Mas eu venho aqui para dizer a você que o Senhor não te deu um espírito de medo, um espírito de covardia, o Senhor te deu um espírito de poder, de força. Então receba da parte do Senhor força. Creia que tudo isso vai passar, tem um tempo determinado para cada propósito debaixo dos céus. Creia que Deus está no controle, Deus está no comando, na tua embarcação é Deus quem está. O próprio Jesus está na tua embarcação, então descansa. E a Bíblia diz que Ele vai fazer com que o vento e o mar cessem, a tempestade cesse e vai vir bonança. E os discípulos atônitos, os discípulos que conviviam com Ele, que viam as suas ações, agora está dizendo: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Isso me chama muito a atenção, porque a continuação no capítulo 5 de Marcos vai dizer assim: entretanto chegaram a outra margem do mar, a terra dos Genezarenos. Ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Nós conhecemos o relato e sabemos que esse homem morava nos sepulcros, comia vísceras. Esse homem era preso a correntes e ele quebrava as correntes e ninguém conseguia dominar este homem. Mas quando Jesus desce na terra de Decápolis, na terra de Genezaré, na terra de Gadara, como queira, a Bíblia diz que aquele demônio corre para adorar o Senhor. Eu não vejo essa atitude nos discípulos. Os discípulos estão pasmados, conviviam com Jesus e estão dizendo: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Enquanto que o endemoniado veio correndo, se prostrou e adorou ao Senhor. Eu te pergunto agora, qual tem sido a tua atitude no meio da crise, no meio das circunstâncias, no meio da tempestade, no meio da adversidade, neste momento em que vivemos de dias estranhos? Qual tem sido a sua atitude? Precisamos adorar a Deus. Precisamos adorar a Deus na beleza da sua santidade. A Bíblia vai dizer que esse endemoniado correu e adorou ao Senhor. Sabemos que ali era uma cidade pagã, era um povo pagão, era um povo que adorava outros deuses. Jesus vai libertar aquele homem. Jesus vai expulsar a legião de demônio que havia naquele homem. Em torno de 6.000 demônios que eram a legião neste período. Então logo Jesus vai expulsar os demônios. Jesus vai expulsar os demônios. Aquele homem vai ficar liberto. E aquele homem agora vai pedir a Jesus para o seguir. E Jesus vai dizer: não, vai para a tua casa. Aquele homem queria andar com Jesus, queria ser discípulo de Jesus. Mas Jesus diz: volta para a tua casa, testemunha, mostra o que aconteceu. Muitos ficaram atônitos, muitos ficaram apavorados em ver aquele homem que ninguém conseguia segurar, que era um tormento para aquela cidade, agora liberto, curado por Jesus de Nazaré. Queridos, Jesus tem poder de expelir todo o mal. Jesus tem poder. A Bíblia diz que aquele homem volta para sua casa, Jesus não deixa que ele o siga, e agora aquele homem vai testemunhar. O que me chama a atenção é que aquele homem não vai passar por uma preparação, aquele homem não vai passar por um estudo, mas aquele homem vai testemunhar o que Jesus fez. E é isso que é necessário, é que a gente testemunhe o que Jesus fez na nossa vida. Não precisa você ser um pastor, não precisa ser um pregador, um cantor, alguém renomado, alguém que tem um cargo eclesiástico elevado, não. Jesus te chamou para você falar o que Ele fez na tua vida. Olha o que Jesus já fez na tua vida, olha um pouco pelo retrovisor e vê o que Jesus já fez na tua vida. E descansa o teu coração, porque Ele vai continuar cuidando de você. Ele vai continuar guardando a tua casa, guardando a tua família, que Ele tire esse medo de você e que você abra a boca e pregue o Evangelho fora e dentro do tempo. Foi o que Paulo declarou. Aquele homem agora vai testemunhar ao ponto de quando Jesus voltar a Decápolis, porque Jesus é expulso da cidade, porque a cidade, a renda da cidade era através da venda dos porcos, da carne do porco.
E agora aqueles porcos se precipitam e os homens da cidade querem que Jesus saia da cidade. E Jesus vai sair da cidade, mas quando Jesus retorna, toda a cidade de Decápolis veio para a beira do mar para receber Jesus. Por quê? Porque aquele homem havia evangelizado. Aquele homem havia falado o que Jesus fez na sua vida. Fala o que Jesus fez na tua vida, querido. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.